Espero que vocês estejam bem. Agora a gente vai falar, então, hoje sobre alguns atributos diagnósticos, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês. Eu espero que dê certo. Continua. Estão vendo a tela? Pode dar um positivo aí, fala para mim. Tá sim. Tá sim? Tá bom, beleza. Então, vamos. Bom, então, eu vou apresentar a aula para vocês hoje, que é sobre os horizontes diagnósticos, né? Os atributos diagnósticos. Então, é o seguinte, a gente vai falar um pouco sobre o que a gente já falou recentemente, que é sobre algumas características desses atributos, né, dos horizontes. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer por meio dessa aula de PowerPoint, né? Claro, a hora que vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem conversar, é só darem um alô, um salve, a gente pode retomar, né? E, enquanto isso, eu queria que vocês falassem se vocês estão ouvindo, se vocês estão vendo, está dando para ver, está tudo certo, como é que tá? Dá para ver a minha tela? Dá? Não, não. Estão vendo? Beleza. Tá. Bom, então, com relação aí, né, a parte do solo, a gente tem que a parte dos atributos, né, diagnóstico, deixa eu compartilhar a tela total para vocês verem no slide aqui, trava, né, começa a travar. Mas hoje, então, a gente vai falar sobre algumas coisas que a gente falou na aula passada e em outras aulas também. Está relacionado a quê? Está relacionado à parte dos horizontes. Então, o horizonte A, o horizonte B, para a gente fazer a classificação e conseguir identificar, então, o solo a partir dessas características, beleza? Tá travado. Tá voltando. Né? Vamos ver. Peraí, aí. Só um minutinho, pessoal. Travou. Travou. Pronto. Então, vem. Bom, então, a gente tem que, dos horizontes e os atributos diagnósticos, né, a gente vai ter aí a constituição do solo, né? Então, essa constituição que a gente vai ter é aquela revisão que a gente já viu. A gente vai ter a constituição, então, dos 25% do ar, 25% da água, né, 45% da fração mineral e 5% da parte orgânica, né? Então, essas características estão relacionadas à constituição ideal da formação do sistema, né? Então, o que a gente pode caracterizar? A gente pode caracterizar que os horizontes superficiais eles são separados. E uma dessas separações estão relacionadas aos horizontes ísticos, aos horizontes moderados, horizontes fracos, aqueles horizontes proeminentes, né? Então, a gente já falou sobre isso. O horizonte ístico, ele vai ser caracterizado pelo quê? Pelo material orgânico. Então, é aquele material, aquele horizonte que a gente vai ter sobre o horizonte dos carbonos, assim, orgânico, né? A grande composição, decomposição do material orgânico. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui uma questão. Tá dando para ver tudo certinho? Vocês estão me vendo? Como é que tá aí? Dá um ok para mim, para eu saber. Tá dando para acompanhar? Vocês estão... Eu não sei, não vejo vocês, vejo minha tela só. Tá sim, professor, tá perfeito. Tá dando para ver? Eu não sei quem fala. Quem tá falando comigo? É o Rafael? É o Felipe, ó, é Felipe. Ah, Felipe.
Então tá, vamos lá. Vamos voltar então, tá? Beleza. Então a gente vai lá para a parte da tela que mostra aqui, meu porta-joia. Então, a gente tem que aquele horizonte superficial, ou ele vai ser o horizonte O, ou ele vai ser o horizonte H. Qual que vai ser a diferença entre um e o outro? A diferença entre um e o outro vai ser exatamente a questão do acúmulo da água, né? A gente vai ver que o acúmulo da água está relacionado aí à drenagem do solo. Quando ela é mais drenada, é o horizonte O, que é aquele horizonte orgânico. Quando ele é menos drenado, ele é o horizonte... quando ele é mais drenado, ele é o horizonte O, e quando ele tem um acúmulo de água, ele vai ser o horizonte considerado horizonte ístico, né? Conhecido como o horizonte ístico. Bom, então, o horizonte ístico, né, ele vai ser que ele superficial ou não de constituição orgânica com condições de prolongada estagnação da água. Ou seja, é aquela região superficial do solo que aparece o acúmulo de água por um tempo. E por esse motivo vai acabar segurando algumas características, né? Geralmente a decomposição da matéria orgânica pode ficar mais lenta por esse motivo e apresenta então uma característica bem específica, tá? Vamos lá. Já o horizonte O, ele é do mesmo jeito orgânico, mas ele tem drenagem, então ele não tem esse acúmulo de água. Isso é mais ou menos uma revisão do que a gente já viu. Nós vimos sobre isso várias vezes, né? Mas estamos fazendo uma revisão agora com as imagens, para vocês destacarem. Ai, professora, mas o que seria, então, essas denominações aqui, ó, dos horizontes, o O1, O2 e O3? Isso é uma separação em profundidade. Ou seja, é uma separação que, apesar de eles serem mesmo horizonte O, eles possuem aí, em profundidade, já diferenciações, que chegarão aí no próximo horizonte, provavelmente o horizonte A, né, que seria o subsequente. Bom, já esse é o horizonte A, ó, esse é um horizonte superficial ístico ou horizonte O, né, ístico ou O. Quando a gente vai para o horizonte A, a gente tem o horizonte A chernozêmico. A gente já falou sobre isso, mas eu vou fazer uma nova revisão para vocês. E o que é um horizonte A chernozêmico? Bom, com relação à estrutura, vamos pensar na estrutura. Aquelas estruturas todas lá que a gente tem em relação à formação do solo. Ah, é uma estrutura moderada ou forte. Então, opa, né? Se eu denominei, na hora de fazer um levantamento morfológico de perfil do solo, que ele tem um horizonte, uma estrutura moderada ou forte, já é uma característica do A chernozêmico. Cores. Sempre eles vão ter cores escuras, né? Então, o A chernozêmico, ele é um horizonte A escuro. O carbono orgânico, aí são denominações de laboratório, fica aí em torno de 6 gramas por quilo, ou seja, né, chega a 6%. Saturação de bases elevada. O que são as saturações de base, pessoal? Saturação de bases, a gente ainda não entrou na parte de fertilidade do solo, mas eu vou dar uma prévia para vocês. Saturação por bases significa a quantidade das minhas bases trocáveis que eu tenho na minha CPC. Então, por exemplo, é o meu potássio, é o meu cálcio, é o meu magnésio e até mesmo o meu alumínio, né? Dependendo da quantidade do alumínio, ele pode ser tóxico ou não. Claro, né? No geral, ele é tóxico. Porém, na saturação de bases, ele entra na CPC. Né? Então, a saturação de bases, ele possui as bases como cálcio, magnésio, potássio e o sódio. O alumínio, ele entra na CPC. E eles são horizontes espessos, ou seja, eles apresentam aí mais de 18 centímetros. E essas denominações foram tomadas, essas classificações, a partir do quê? Daquele nosso sistema brasileiro de classificação. Depois, né, essa é uma característica aí, ó, do A chernozêmico, ele vai ter, então, essa cor mais clara, é um horizonte A, então, superficial, é um horizonte A, né, então ele vai ter essa característica lá para cima.
cores escuras, mais ou menos para cima de 18, né, até 18 centímetros, e tem essas características. Então, como que um solo ele tem, né, um A chernozêmico, mas ele apresenta um B latossólico? Ele é um latossolo, mas ele é um latossolo com as características. A gente vai aprender hoje a fazer uma classificação de um solo, tá? Só estou fazendo essas revisões para a gente chegar em alguns conceitos básicos. Aí, a gente vai ter o horizonte A proeminente. O que seria esse horizonte A proeminente? Esse horizonte A proeminente vai ser... Euséia, espera aí, eu não sei o que fazer. Só um minuto. Vamos ver se eu consigo resolver. Zé, clica no microfone, no canto superior da tela pro lado direito. Aí ele fica no alto-falante. Obrigada pela ajuda. Viu? Enquanto eu estou no PowerPoint, vocês me veem ou não? Sim, dá para ver também, professor, escutar o áudio e ver a tela. Dá para ver eu, o PowerPoint e escutar? Isso. Então tá. Não posso nem coçar o nariz. Bom, vamos lá. Então, falamos do ístico. Então, vamos separar as características. O ístico, ele tem característica do quê? Do acúmulo da água. É o horizonte, né? O horizonte O, ou o ístico. São os horizontes antes do A. Então, o ístico, ele tem um acúmulo por um tempo da água. O O, ele não tem esse acúmulo, ele tem drenagem, né? Aí a gente vai ter, então, o horizonte A proeminente, o horizonte A xeronozêmico, né? E o horizonte A fraco, o horizonte moderado, a gente vai ver. Mas, então, o proeminente, ele tem muita semelhança com a xeronozêmico, exceto que a saturação de base dele é mais baixa. Então, se na hora da classificação a gente observar que eles apresentam certas características próximas, mas o chernozêmico, ele apresenta uma saturação de bases mais do que 65. Já o proeminente é menor. Então, consequentemente, não adianta só a gente ir no campo. A gente precisa do quê também? A gente precisa de análise de laboratório. Tá? E aí a gente tem outro horizonte A, que é o A único. Então, ele apresenta um horizonte, uma saturação de bases menor do que 65%. Ele tem uma espessura próxima do A chernozêmico. Carbono orgânico é menor, né, do que exigido por serístico, ou seja, eu tenho um horizonte ístico ou um horizonte úmido. Ele precisa de menos carbono orgânico do que para o ístico, né? E o carbono orgânico, ele é determinado a partir do quê? De uma equação. Isso aí, pessoal, a gente não precisa decorar, é título de classificação, certo? Então, vamos lá. O horizonte A, chernozêmico, ele apresenta colorações escuras, saturações de base abaixo de 65%, certo? O horizonte A proeminente é próximo, mas a saturação de base deles é mais baixa, é menor que 65%. E o horizonte A único, ele tem a característica da saturação de base dele ser menor, tá? E ele tem uma menor quantidade de carbono orgânico. Por isso ele é considerado um A único e não um horizonte ístico. Então vejam só como é difícil, né? Classificação do solo, assim, a morfologia. E aí, a gente passa aí para um exemplo. Olha só, um cambissolo. Vamos lá lembrar do cambissolo. Algumas coisas que eu falei já para vocês. O cambissolo, ele vem do termo cambiar. O que significa cambiar? Significa que ele está trocando, então ele está deixando de ter aquela característica de rocha e se tornar um solo mais profundo. Só que ele tem um horizonte B incipiente. O que é um horizonte B incipiente? Um horizonte B pouco incipiente, que apresenta algumas outras características. Então, é um solo jovem, considerado jovem em relação a solos, por exemplo, como um argissolo, um litossolo, um próprio latossolo.
né? Então, o A único aí, ele apresenta as características próximas aos demais, né? E o horizonte antrópico, olha só, né? O que significa o antrópico? Significa que teve a influência do homem, que houve essa alteração, né, do homem. Então, pode ter sido ou por cultivo ou por residência, que eles falam. Só que é muito comum, quando a gente está falando, né, da residência, pessoal, a gente não está falando só da residência. Na verdade, a gente está falando de uma residência de outras eras, porque as pessoas que estudam, os arqueólogos, eles costumam, na hora de abrir algumas áreas, pode ser para loteamento ou para outros fins, geralmente eles costumam fazer uma escavação, né, dependendo da era geológica e da era arqueológica, na verdade, encontram ferramentas mesmo. Existe, na verdade, em Itapeva, existe um museu tem essas ferramentas que demonstram as eras, né, arqueológicas. É bem interessante. Então, o antrópico ele pode ser pelo cultivo ou, nesse caso, por artefatos, cerâmicas, ossos, conchas e ferramentas, né, das eras antigas. Aí, né, ficou ruim a foto, peço perdão, mas a classificação aí de um antrópico. E agora, com relação ao ar fraco, né? Que é um horizonte ar fraco. Ele apresenta horizonte de cores claras, certo? Então, ele apresenta um ar fraco, porque ele tem essa questão das cores claras. E aí, ele tem uma estrutura de grão simples, maciço ou grau fraco, o carbono orgânico baixo, a espessura é pequena também, e vai depender dos valores, vai depender, então, do clima, da vegetação, do material de origem, que a própria rocha, o solo, vai acabar se desenvolvendo, tá? Mas a gente vai ver. Geralmente ele está relacionado aí a cores claras, né? Então, essas são as características do ar fraco, né? A gente tem que ele apresenta aí algumas características, principalmente estruturais, certo? Então, ele é uma estrutura, por exemplo, quando a gente fala que ele é uma estrutura moderada e forte, ele já não é. É por isso que chama fraco, porque ele está muito próximo a solos que estão no início de sua formação. O A moderado já é aquele A que não vai se enquadrar em nenhuma das categorias e modalidades dos anteriores, é diferente do chernozêmico, do proeminente, tem menor espessura e cor também, né? Ele é uma coloração um pouco clara. E diferente, o que ele é diferente do A fraco? Apesar da coloração do horizonte A ser claro, porque ele tem mais carbono orgânico e estrutura, diferente do A fraco, não tem estrutura. E ele apresenta ser um dos horizontes mais comuns, né? Ele é o mais dominante, porque ele não, como ele não se enquadra, você não tem característica do chernozêmico, proeminente, único, e o fraco acaba sobrando ele, né? O A moderado. Então, alguns solos aí, como os vertissolos, os neossolos quartzarênicos, apresentam essa característica, então, do A moderado. E agora, a gente vai falar um pouco sobre algumas características químicas, né, dentro da mineralogia, dentro da formação do solo, dos horizontes também. Como que a gente calcula, né, essa CTC na fração argila? Então, a CTC na fração argila, ó, pessoal, é só a título de curiosidade, não precisa decorar nada, né? Isso daí é só a questão, inclusive, da parte de classificação. Então, a CTC na fração de argila, ela vai ser a CTC multiplicada por 1000, dividido pela argila em grama por quilo, ou seja, porcentagem. Se essa conta tiver acima de 27 centimol de carga por quilo de argila, ela é uma argila que é chamada de TA, é uma argila com maiores capacidades de troca, é uma argila mais fértil. Se for menor do que 27
centimol de carga por quilo de argila é considerada TB, que é uma argila com menor reação. Então, alguns horizontes, né, de subsuperfície, como B ou C, na inconsistência do B, você define as ordens. Então, aí você vai ter subsolo, charnossolos, vertissolos, latossolos. A argila, essa questão da TA ou TB, vai classificar solos mais férteis. Então, solos mais férteis, a gente tem uma argila de alta atividade, que é a TA. Então, tira o som aí, pessoal. Estou ouvindo música aí, não quero. Então, a definição das ordens também está em cima disso, certo? Da fração da argila. Então, aqui, ó, a gente vai ter a CTC do solo. É um exemplo, né, das características físicas e mineralógicas dos solos. E aqui a gente vai ter a CTC do solo, né? Por exemplo, olha que interessante. Quando a gente fala de um latossolo, olha a CTC do solo comparada ao vertissolo, certo? Já quando a gente fala da argila, né, a gente tem essa porcentagem de argila sendo o quê? Sendo muito próxima uma da outra. O que significa? Significa que o vertissolo ele vai ter características diferenciadas com relação à parte da argila do que um latossolo, né? E aí, quando a gente vê ainda as características desses solos, o que a gente vê? Que a porcentagem que nós temos de argilas 2:1, lembram das argilas 2:1? 2 sesquiócitos de alumínio para octaedro, não, 2 octaedros de alumínio para um tetraedro de sílica. 2 tetraédricos de sílica para um de alumínio. Argilas 2:1. São mais reativas, certo? Comparando com o vertissolo e sua mineralogia, eu tenho argilas 2:1 mais presente do que no latossolo. O latossolo por quê, pessoal? O latossolo é um solo mais velho, mais antigo, mais intemperizado. Aquela parte da sílica foi desgastada já, né? Diferente de um solo que não tem tanta característica de intemperismo como o vertissolo, no caso, né, na comparação. Então, quando a gente tem a questão do intemperismo, a gente vai ter essa comparação. Então, a comparação do intemperismo vai ser qual? Vai ser que conforme passa o tempo, eu vou ter maior a presença dos óxidos de ferro e de alumínio, certo? E menor vou ter a participação, então, de minerais 2:1, como a esmectita. E aí, pessoal, está totalmente relacionado aí essa mineralogia, a quantidade de argila e a fertilidade do solo. Nós sabemos que os nossos solos, eles são dominantes em relação à parte mineralógica do alumínio e do ferro, por isso que a maior parte dos solos são mais avermelhados, né? E algumas características estão relacionadas à CTC. Se vocês olharem no mapa do lado direito, que é o que fala da CTC da fração argila, aqui significa o quê? Que o marrom é o que tem a CTC mais baixa. Então, o que é a CTC? É a capacidade de troca de cátions. O que significa capacidade de troca de cátions? Significa que é aquela quantidade que o meu solo tem de característica para fazer uma troca com o ambiente dos cátions que são interessantes para a planta. Se eu tenho uma CTC elevada, mas a minha soma de bases é muito pequena, perto da quantidade de alumínio que eu tenho um solo com problemas de fertilidade. Mas, no caso aí, os mapas mostram e demonstram que a maior parte dos solos brasileiros apresentam baixa CTC. E como que nós resolvemos isso? Se isso é uma característica do solo, da parte da mineralogia, como vocês podem ver, corrobora, sabe, a quantidade aqui, a questão da mineralogia. Como que a gente resolve? Calagem e adubação mineral.
correção do solo, correção de perfil. Porque já o solo já apresenta essas características de baixa fertilidade. Vão guardando as perguntas, que já já a gente vai debater isso, tá? Já já eu vou ficar ao vivo, e aí a gente vai voltar tudo isso, vocês podem interagir comigo. Então, não está conseguindo? E os demais? Vocês não estão conseguindo também? Bom, a relação silt e argila. O que a gente tem da relação silt e argila? A gente tem que, com relação ao intemperismo, eu tenho a divisão dos teores de silt e argila eu tenho a divisão dos teores de silt pelos de argila, tá? Então, vai ter, lembra que a gente falou, até falamos isso antes da prova, que teve aquele exercício que eu passei para vocês da relação silt e argila? Exatamente, a gente vai voltar nisso hoje, tá? Então, isso está relacionado com a questão do intemperismo. Por quê? Porque quanto menor é a relação, o alto grau de intemperismo, quando a relação for menor que 0,7, tá? E a relação for menor do que 0,6, dependendo da textura do solo. E o que isso tem a ver? Tem a ver que, a partir de maior do que 0,7, o grau de intemperismo não é tão grande quanto menor que 0,7, tá? Então, significa que eu tenho maior quantidade entre o silt e a argila. Espera aí, pessoal, deixa eu aumentar. Assim, tá bom? Melhorou? Tá bom? Então, vamos lá. Que bom. Então, assim, a gente vai ter, né, que o alto grau de intemperismo, quando essa relação for na textura média, estamos falando de solos de textura média, né, ou textura argilosa, ou muito argilosa. Então, a relação menor do que 0,7, certo? 0,7 menor é um alto grau de intemperismo, porque é uma relação silt-argila. Ou seja, quanto maior a argila eu tiver, maior vai ser o meu intemperismo, maior grau de desenvolvimento do meu solo. É uma relação mineralógica, né? Lembrando que a fração dos solos minerais é o que, pessoal? Areia, silt e argila. Agora a gente vai falar do teor caráter ácrico. Ai, professor, o que é ácrico? O teor ácrico, caráter ácrico, vai ser exatamente, vamos lá, o acro, né, no grego, quer dizer que está no fim ou mais elevado. Então, vai ser a soma, né, do cálcio, magnésio, potássio, sódio com alumínio, né, menor a 1,5 centimol de carga por quilo de argila, em uma das seguintes situações. O pH em KCl, né, vai ser igual ou superior a 5, ou delta pH. O que significa delta pH? Significa eu pegar o pH que é medido em KCl, subtrair do pH em água e tem que dar positivo, ou zero, certo? Então, geralmente a gente tem essas características. Então, vamos lá. O que está relacionado para ser ácrico? pH. Eu tenho que ter, se o meu delta pH do KCl menos o de água for positivo, ele apresenta um caráter ácrico. Mas, antes disso, ele precisa ter a soma dele, cálcio, magnésio, potássio, sódio, alumínio, a menor que 1,5 centimol de carga por quilo de argila. Então, classificações a partir de química. A gente viu que algumas características morfológicas, coloração, estrutura, textura, classificam. Mas a gente tem que ter a parte química também. Então, o ácrico vai ser quando? Soma de cálcio, potássio, magnésio, sódio, alumínio, menor do que 1,5 centimol de carga por quilo de argila. Delta pH. O que é delta pH? Eu pegar um e diminuir pelo outro. Ah, professora, mas por que faz pH KCl e pH em água? Dá diferença.
isso é fundamental você saber. Existe essa diferença. Os tratores via água e via KCl dão uma diferença geralmente aí entre 0,5 e 0,3 cada um. Então, qual que é melhor? Depende. Né? Depende da forma que tem no laboratório. O laboratório que for aí, geralmente aí os laboratórios trabalham não só com KCl, mas eles trabalham também com o cloreto de cálcio, tá? Então, existem alguns latossolos ácricos e acriférricos. O que significa o acriférrico? Já tem uma característica dos óxidos de ferro presente, né? Então, olha só, isso daí é uma característica que temos com relação ao latossolo vermelho acriférrico. A gente vai ter que os horizontes aqui, né, classificados, né, aqui, a partir daqui é um horizonte B, né, aqui é um transicional entre A e B, apresenta a característica dos dois, certo? Apresenta, então, esse transicional, ele tem um pH, olha o delta pH aqui, pessoal, tá vendo? A gente tem que, a partir do horizonte B, o delta pH é positivo, a gente tem que ver no horizonte B, tá? Porcentagem de argila, argila em água, soma de bases, olha, soma de bases, aí a gente tem 0,2, né? Então, está relacionado aí, ó, a um acriférrico. Por quê? Ele também tem características de óxido de ferro e óxido de ferro. Então, o caráter ácrico, ele apresenta, né, os altos teores de matéria orgânica, possui, então, baixos teores de matéria orgânica quando estão localizados em B. Em A, então, o caráter ácrico, eles têm um alto teor de matéria orgânica e um delta pH negativo. E no horizonte B, eles apresentam baixos teores de matéria orgânica, né, essa característica ácrica do solo, baixos teores de matéria orgânica e altos conteúdos de óxidos. Isso não tem como. São só conceitos, tá, pessoal? Isso tudo está onde? Naquele manual que eu enviei para vocês e hoje a gente vai trabalhar com eles também. Saturação por bases, que eu falei lá atrás para vocês também, que é o valor do V%. Então, o que é a saturação de bases? Né? É a proporção dos cátions básicos trocáveis em relação a CTC a pH7. Então, o V% é calculado pela soma de bases, dividido pela CTC, multiplicado por 100. E como que eu calculo, então, a soma de bases? São todas aquelas: cálcio, magnésio, potássio, sódio, certo? Menos o alumínio com H. E a CTC é tudo isso, mais o alumínio, mais o H. Se ele é acima de 50%, ele tem uma alta saturação, ele é chamado de eutrófico. Se abaixo de 50%, ele é chamado de distrófico. Então, alguns de vocês já devem ter ouvido falar aí, é um latossolo vermelho, eutrófico, ácrico, distrófico, né? Então, quando a gente vai fazer uma classificação de solo, geralmente para escrever um trabalho de pesquisa, a gente costuma fazer essa classificação de eutrófico e distrófico. E aí, né, a gente tem essa questão dos horizontes de superfície, horizonte B ou C, a saturação de base é importante, pessoal, muito importante. É a partir dela que eu tenho o quê? Minha fertilidade. Né? E adianta. Quando a gente vai fazer uma recomendação de adubação, de calagem, a gente se baseia no quê? No V%. Por exemplo, a soja. Vou falar da soja, vou dar um exemplo da soja. Hoje a gente leva o V% da soja a 70%. Então, se eu pego 70% de bases que eu tenho que estar preenchida da minha CTC, bases trocáveis, a recomendação minha geralmente é feita a partir disso, tá? Bom, aqui, né, a relação ficou ruim, a foto, o vídeo, a gente tem que fazer um estudo mais às vezes, mas a gente tem aí os horizontes, né, a proporção, então, que eu tenho de cálcio, magnésio, potássio, sódio, certo? Depois eu tenho o H mais o AL, né, aqui, e o valor da soma, né? Então,